Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre acessibilidade. Vem comigo! Um dos elementos muito importantes para a vida plena em sociedade, para as pessoas com deficiência, é a acessibilidade. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas declararam ter alguma deficiência, segundo dados do último censo do IBGE. O número representa 23,9% da população. Para facilitar o dia a dia, nos últimos 14 anos, têm sido criadas legislações para garantir a acessibilidade. A primeira foi a Lei 10.048 de 2000, que estabeleceu a reserva de assentos nos transportes coletivos. Já a 10.098 do mesmo ano determinou de forma geral as normas para promover a acessibilidade, mas foi só em 2004, com o decreto 5.296, regulamentando as leis, que houve mudanças. Segundo o decreto número 5.296 de 2004, a acessibilidade é a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A acessibilidade diz respeito ao atendimento prioritário, a reserva para o mercado de trabalho, a acessibilidade arquitetônica e urbanística, a acessibilidade à informação e à comunicação. No que diz respeito à reserva de mercado, por lei federal, uma empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas com deficiência habilitada. No passado, as pessoas com deficiência não tinham seus direitos reconhecidos. Foi a partir da Constituição de 1988 que esta realidade mudou. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Apesar dos avanços nas políticas públicas, a maioria delas está fora do mercado de trabalho. É o que mostra a relação anual de informações sociais do Ministério do Trabalho. As pessoas com deficiência representavam apenas 1% dos ocupados entre 2007 e 2016. A APAE, ela atua, através de um programa de educação profissional. Inicialmente, nós qualificamos essas pessoas com deficiência intelectual aqui, em nossa unidade, que é o Cefap. E aí, para garantir, de fato, nós atuamos através do programa da metodologia do emprego apoiado. Essa metodologia, ela vem nos dar um suporte, um apoio para que ele consiga permanecer no trabalho, para que ele consiga ter uma acessibilidade de fato, e consiga atuar no mercado de trabalho. Hoje nós temos cerca de 61 alunos no mercado de trabalho. Então a gente consegue atuar mais ou menos numa porcentagem de 75% de alunos no mercado de trabalho em várias áreas, seja na área comercial, operacional, administrativa, de saúde. A APAE, ela prepara a pessoa, ela oferece curso, oferece palestra, e aí ela encaminha as pessoas para o mercado de trabalho, aquelas que estão mais adiantado. Juscelino participa do projeto e está empregado há 1 ano e 4 meses. Uma experiência profissional que o ajuda a cuidar dos pais que são idosos. A minha atividade é deixar o quarto higienizado. Primeiro eu higieno as camas do paciente, depois os aparelhos, eu tenho que manter o aparelho tudo em ordem. Quando o paciente sai de alta, eu tenho que deixar o ambiente também todo higienizado. Nos foi oferecida a oportunidade de trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual e nós abraçamos até por ser uma novidade para nós no setor, para que os nossos colaboradores pudessem também ter a oportunidade de conviver com as diferenças. E aí o que aconteceu foi uma grande experiência, na verdade. Por quê? Ele veio com sérias restrições impostas pela condição dele e o que aconteceu é que em uma semana ele deveria desenvolver tarefas simples e em uma semana ele aprendeu tudo o que os outros colaboradores da mesma função faziam. O respeito, a escuta,
né, estar no lugar dessas pessoas. Né? Precisa que nós precisamos sair do nosso lugar e ir para o lugar dessas pessoas. Saber o que elas gostam, saber o que elas pensam, qual o desejo dessas pessoas. Porque a deficiência está mesmo nas suas limitações, mas nos seus desejos, né, nos seus objetivos de vida não há limitações. É importante a gente dizer, né, que a presença das pessoas com deficiência em qualquer espaço, seja ele, né, mais, vamos dizer assim, aparentemente sem importância ou sem muita coisa, até os maiores espaços, né, tanto na área pública como na privada, isso é fundamental para que essas pessoas saiam de algo que a gente sabe que ainda é também um outro desafio, que é a questão da invisibilidade. Né? Quando a gente sempre diz, né, que, por exemplo, a Bahia tem, segundo dados, né, do IBGE, 3,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no estado, muitas vezes as pessoas perguntam onde as pessoas estão. No que diz respeito ao atendimento prioritário para idosos e pessoas com deficiência, os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Também, no caso de ônibus, é obrigatório assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis. Além disso, é importante mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Além disso, é importante a sinalização ambiental para pessoas com deficiência, no caso de piso tátil para pessoas com deficiência visual. Outros elementos de atendimento prioritário diz respeito a serviço de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, a Libras, e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. Além disso, um pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, déficit cognitivo e deficiências múltiplas, bem como as pessoas idosas. Também, disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Por fim, divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Além disso, por lei, existe a admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa com deficiência ou de treinador nos locais de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. No que diz respeito à acessibilidade arquitetônica e urbanística, a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas no Decreto 5.296 de 2004. Especificamente sobre acessibilidade arquitetônica e urbanística, os principais locais de acessibilidade são estacionamentos, acessos de calçadas, rampas, áreas de circulação, elevadores, banheiros, balcões, sinalização visual e tátil, bebedouros e telefones. Por fim, a acessibilidade referente à informação e à comunicação. Acessibilidade nos portais e sites eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores, a internet, para o uso das pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Além disso, instalar telefones de uso público adaptados para uso por pessoas com deficiência e deficiência auditiva para acessos individuais. Uma escola com acessibilidade, por exemplo, pode ser a linha divisória entre um aluno que consegue ter a educação plena e um aluno que perde oportunidades na vida por conta de entraves na estrutura física. Olha só essa escola em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Toda acessível, rica em materiais pedagógicos, banheiros adaptados. Até o carrossel é preparado para receber cadeira de rodas. Se não estivesse chovendo,
O Gabriel, que tem paralisia cerebral, poderia estar lá brincando com os colegas. Na verdade, não poderia não, porque a cadeira do Gabriel não encaixa no brinquedo. A cadeira do Gabriel não entra, a cadeira que a gente comprou, né, da prefeitura também não entra. O que tem que acontecer? Um agente de apoio à inclusão ou um professor sentar na cadeira, que não era essa a intenção, era da conquista da autonomia dessa criança em poder brincar com os colegas na escola. E se o encaixe tivesse sido bem projetado, alguém teria que carregar a cadeira e o Gabriel, já que o carrossel veio sem rampa. Essa rampa ela foi improvisada depois pela própria empresa, né? Mas ainda não está em todas as escolas. Os problemas aparecem no dia a dia e as soluções ainda estão sendo encontradas. Algumas são fáceis. Por exemplo, na classe do Pablo, esse esperto e brincalhão menino de 8 anos, surgiu uma polêmica. A minha professora fez uma lista, hein? Entendeu? Que é uma briga, vai me levar. Mas é briga por quê? Todo mundo quer te levar? Todos. Ah, é? É. Só porque eu sou bonito. A solução encontrada pela professora foi seguir a ordem da chamada. Cada dia um colega leva o Pablo. Outros problemas dependem do olhar cidadão de profissionais de diferentes áreas para pessoas com deficiência. Para que Pablo, por exemplo, consiga tomar água no bebedouro da escola. Colocou um degrau para garantir que as crianças pequenas tivessem acesso ao bebedouro, mas nesse degrau impediu que o cadeirante se aproximasse. Então a gente precisa que a sociedade, que as pessoas, que as universidades, que cada profissional pense a pessoa com deficiência na sua ação. Assim, se as pessoas com deficiência vivem, pagam seus impostos, consomem e se utilizam de todos os serviços e toda a estrutura que aquela sociedade lhe dá, é no mínimo um direito que elas tenham de ir e vir, de conseguir transitar nos espaços públicos, nos logradouros públicos, nas praças e na toda a estrutura física disponível para elas, dentro daquela sociedade. Uma vida com limitação, seja visual, auditiva, física ou mental, mas nada disso retira da pessoa com deficiência os direitos, entre eles a cidadania. No que diz respeito a pesquisas referentes à acessibilidade em espaços públicos, de esporte e lazer, vários estudos foram realizados. Especificamente, eu posso destacar alguns deles. Por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso feitos na especialização em atividade física para pessoas com deficiência, da Universidade do Estado da Bahia. Neles, alguns pesquisadores analisaram a estrutura física e a acessibilidade em espaços de esporte e lazer de várias cidades da região do Piemonte e da Diamantina. Alguns desses trabalhos tiveram tanta relevância que foram utilizados como base para que os governos municipais dessas cidades pudessem fazer alterações significativas e importantes no que diz respeito à acessibilidade de pessoas com deficiência aos espaços de esporte e lazer dos municípios. Que a acessibilidade tem que ser restrita a algumas cidades, uns poucos prédios, raríssimas iniciativas. Em Araxá, no mesmo estado de Minas, o deficiente que entrou na justiça contra uma companhia aérea por falta de acessibilidade em certos aviões, precisou ser carregado dentro do fórum da cidade para chegar à sala do juiz. É no mínimo irônico, porque a justiça que deveria estar nos resguardando e cumprindo com a lei, pois ela prega a lei e cobra dos outros, ela não segue o que ela está pregando. O que se fala não é o que se faz. Mas justiça seja feita. Na capital do Brasil, o prédio do STJ é considerado modelo. É um paraíso. Aqui é um órgão que acho que Deus escolheu para mim. Eu prestei o concurso para o STJ, mas não sabia que tinha essa estrutura toda aqui para um cadeirante. De um modo geral, todos os prédios do governo, do legislativo e do judiciário são acessíveis.
Mas se a Fernanda precisar atravessar a rua para ir do Superior Tribunal de Justiça até o Tribunal Superior do Trabalho... Não tem acessibilidade, que a gente pensa, estou na capital do Brasil e aqui no plano piloto, do lado da Câmara, do Senado, junto aqui dos 3 poderes, não é acessível. Precisaria de consciência e vontade política, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT tem uma receita básica para ampliar a acessibilidade. Rampas com pouca inclinação, no máximo 8%, e sempre construídas da porta para dentro, para não obstruir as calçadas. Escadas com corrimão, piso tátil, essas cerâmicas com retângulos e bolinhas em alto relevo, sinal verde, siga. E semáforo sonoro para guiar deficientes visuais. Transporte público com elevador e espaço exclusivo para cadeirantes. Facilidades que podem fazer diferença não só para quem hoje precisa. O que a população esquece, que é muito importante, é que todos envelhecerão. Aliás, é a vontade de todo mundo, né? E a pessoa, quando ficar velha, ela vai ter perda de mobilidade física, de sensorial, visual, auditiva. Então as pessoas não se preocupam com o futuro. Segundo a BNT, por maior que seja o custo para fazer tudo o que é necessário, esse preço nunca chegará nem perto do tamanho dos benefícios para todos. E no seu município, tem alguma praça, algum ginásio, algum estádio ou algum outro prédio público que não tem acessibilidade? O que você acha? Então, pessoal, ficamos por aqui. Agora vocês têm que ler o texto base e fazer a atividade proposta. Até mais, tchau!